Vamos agora à última parte, que para mim é mais interessante, que é a metafilosofia nietzschiana. A crítica à moral cristã feita por Nietzsche tem consequências metafilosóficas que nos interessam. Para ele, os filósofos tendem a se tornar prisioneiros de uma pérfida ética do ressentimento, Kant, da má consciência, Pascal, e principalmente do ideal ascético, Platão. A filosofia ocidental tornou-se prisioneira do ideal ascético antes mesmo do cristianismo. Em contraste com Heráclito, Demócrito e Protágoras, ainda levados a sério por Nietzsche, Parmênides foi a primeira vítima do ideal ascético, segundo ele. A primeira vítima do ideal ascético ao defender que toda mudança é ilusória. Nietzsche se apresenta no que ele tem de melhor em sua crítica às ideias platônicas e a distinção entre o ser e a mera aparência sensível. Aqui vem ele. Tudo o que os filósofos se ocupam há milhares de anos são ideias, múmias. Nada de real saiu vivo de suas mãos. Esses senhores idólatras das ideias, quando adoram, matam e empalham. Tudo é posto em perigo de morte quando adoram. Todos acreditam desesperadamente no ser. Porém, como não podem apoderar-se dele, buscam as razões segundo as quais ele lhes escapa. É forçoso que haja aí uma aparência, um engano, através do qual não podemos perceber o ser. Onde está o impostor? Ah, já o apanhamos, gritam alegremente. São sentidos. Os sentidos que, por outro lado, são tão imorais. São sentidos que nos enganam acerca do mundo verdadeiro. Encapsulado aí é o escapismo platônico. Pouco adiante ele denuncia o Deus dos filósofos. Outra coisa peculiar dos filósofos, diz ele, não é menos perigosa. Consiste em confundir as coisas últimas com as primeiras. Põe no princípio o que é para vir no final. O mais elevado não pode proceder do mais baixo. A conclusão é que tudo o que é de primeira ordem deve ser causa sui. Essa é a maneira pela qual chegamos ao conceito de Deus. Os filósofos chegam. A coisa última, a mais tênue e a mais vazia, ocupa o primeiro lugar como coisa em si, como ens realissimo. Que tenha tido a humanidade de tomar a sério as dores de cabeça desses enfermos urdidores de teia de aranha, e que tenha pago tão caro. É possível, sob a perspectiva nietzschiana, delinear uma história da filosofia fortemente influenciada pelo ideal ascético. Para ele, Sócrates levou adiante a disposição ascética de Parmênides na forma de corrupção moral infectando a filosofia de Platão. Esse último, influenciado pelo orfismo, chegou a dizer que a alma humana na Terra é como um caramujo que precisa carregar a sua casa, o corpo, para onde quer que vá, só podendo libertar-se dele na morte. Platão produziu a grande inversão escapista do senso comum denunciada por Nietzsche ao defender que o mundo real não é um mundo visível, mas um mundo inteligível, sobrenatural. As doutrinas helenistas do epicurismo, do ceticismo e principalmente do estoicismo estavam, para Nietzsche, carregadas de ascetismo relativo. Os grandes filósofos, de Agostinho a Hegel, foram quase inevitavelmente afetados pelo ideal ascético, defendendo uma ética cristã que enfatizava a moral do rebanho, além de uma metafísica e ontologia que visavam satisfazer a forma cristã de religiosidade. Um exemplo particularmente marcante foi o de Plotino, um neoplatônico que entendia a vida em nosso mundo como degeneração e fracasso. Para ele, o mal estava na existência desse mundo das aparências, e todo o mal que a alma possui
provém do seu mesclar com o mundo. Como a alma foi feita para escapar do mal, a nossa missão é de evadir-nos do mundo. Como Plotino escreveu: a alma, disse ele, em sua natureza ama a Deus e deseja ser una com ele no nobre amor de uma alma por seu nobre Pai. Mas vendo por nascimento humano e seduzida pela corte dessa esfera, ela escolhe um outro amor, o mortal, abandona seu pai e cai. Mas um dia, vindo a odiar a sua vergonha, ela rejeita o mal da terra e mais uma vez busca o seu pai e encontra a paz. A vida devia ser suficientemente difícil e incerta para pessoas honestas, conscientes e inspiradas, como Plotino, de modo que elas fossem capazes de negá-la a tal extremo. Segundo consta, Plotino sofria de hanseníase, o que lhe teria dado razões adicionais para evadir-se do mundo corpóreo. A lista dos negadores do mundo tornou-se imensa durante a Idade Média e seria repetitivo expô-la aqui em detalhes. As condenações morais práticas do cristianismo foram sancionadas pelos filósofos de diversas épocas. Para Platão, o ateu merecia prisão perpétua, se não pena capital. Procurem ver em Georges Minois, eu não sei como se pronuncia, História do Ateísmo, da Unesp, 2023. É um excelente livro, extremamente claro e documentado. Platão, segundo Minois, existem dois ateus, o ateu bonzinho e o ateu degenerado. O ateu bonzinho você deve mandá-lo para 5 anos de prisão. Se ele não se recuperar, aí deve ser mandado para a morte. O ateu degenerado, esse deve ser mandado para um deserto, em que ele uma vez por dia receba uma comidinha de um guarda. Isso pelo resto da vida, culta, como seja. E Minois diz que Platão não só foi um defensor da pena de morte, como o autor da ideia de campo de concentração. Bom, isso lá em As Leis. Platão já estava com uma certa idade, não tinha muita tolerância. Bom, vamos lá. Que era confirmado também por Tomás de Aquino e pelos medievais. A pena é de morte. Não tem escapatória para o ateu. E um filósofo como Kant, para Nietzsche um pérfido, condenava o suicídio. Afinal, que seria dos donos das terras se numa situação de extrema carência os servos começassem a suicidar? Na metafísica, o ascetismo teve a sua influência no dualismo cartesiano, no paralelismo de Leibniz e até mesmo, segundo Nietzsche, no ascetismo de Spinoza, assim como na necessidade da postulação de uma substância incognoscível por Locke, sem falar no imaterialismo de Berkeley, na circularmente fundada Revolução Copernicana de Kant e na doutrina do dever pelo dever de Kant e no idealismo absoluto de Hegel. Só a partir de Hume, seguindo mais tarde na Alemanha por intelectuais como Ludwig Feuerbach, Max Stirner, Marx e Schopenhauer, o ateísmo intelectualmente justificado começou a ganhar um espaço visível na filosofia. Ainda assim, o ideal ascético permaneceu influente em filosofias importantes, como demonstraram a fenomenologia de Edmund Husserl e até mesmo o irracionalismo antropológico de Heidegger. Ainda hoje, em um mundo no qual a maioria dos cientistas não costumam ser pessoas de fé religiosa, a crença religiosa permanece influente entre filósofos. Ela serviu de estímulo ao esforço intelectual de um formalista genial como Saul Kripke, uma pessoa de fé religiosa. O mundo mais etéreo do formalismo muito pouco exige do mundo sensível, o que possibilita construções metafísicas dialeticamente importantes por seus desafios, ainda que concorram fortemente
com o senso comum. Que dizer de tudo isso? Há uma verdade a ser considerada na perspectiva pela qual Nietzsche considerou a história da filosofia. Um crítico de Parmênides poderia ver no ser uma forma de evasão, mas a metáfora universal do ser serviu muito para introduzir o princípio da contradição, ou, digamos, sugerir a necessária atemporalidade do portador da verdade, das leis do universo últimas, sejam acessíveis ou não, etc. O reino das ideias certamente serviu como forma de evasão, mas as ideias também serviram para explicar a unidade na diversidade, a predicação, a síntese. Tanto quanto sua dicotomia moral, a história da filosofia de Nietzsche é unilateral, pois, embora levando em conta um elemento de distorção ideológica que marca toda a filosofia cristã, não é suficiente para anatematizá-la. Mesmo assim, ela presta um serviço à filosofia.